Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 3, Alexandre Rangel. No texto, O Anjo da Vida. Duas mulheres, uma anciã e uma jovem viúva, estavam sentadas em um quarto na penumbra. Seus vestidos de luto faziam com que do rosto e das mãos delas emanasse uma pálida claridade. As mãos da jovem seguravam o retrato do marido que acabara de perder a vida em um acidente. Tinham-no enterrado na manhã daquele dia. Por muito tempo, as duas mulheres ficaram sentadas sem palavras e sem lágrimas. Finalmente, a anciã tirou das mãos da neta o retrato do marido e disse-lhe com voz baixa: Filha, ouve o que quero dizer-te. A jovem não respondeu, mas a anciã começou a falar. Quando Deus me deu o primeiro filho, aconteceu que ele ficou doente, e eu, sentada à noite ao seu lado, com uma mão no berço, adormeci. Tive um sonho muito estranho. De trás de uma cortina longa e densa saiu um anjo escuro e aproximou-se do berço, querendo levar o meu filho. Estendi logo as mãos sobre o berço e gritei: Não, morte, não te deixo levar meu filho. O anjo sorriu e disse: Não me chamo morte, chamo-me vida. Preciso levar o teu filho. Ou preferes trocar? Queres este em um lugar do bebê? Queres este em um lugar do bebê? E erguendo ele a cortina, apareceu um menino bonito e forte, de pele clara, olhos azuis e cabelos louros em caracóis. Mas para mim era apenas um estranho. Então gritei: Não, não o quero. Antes de meu filho, mata-me. Ninguém pode matar, replicou o anjo. Precisas concordar com a troca. Talvez prefiras este. O menino de cachos dourados desapareceu e em seu lugar apareceu um jovem. Toma este. Vê como ele é belo. Tem membros bem proporcionais, corpo e alma com forças vibrantes. Não, não, gritei outra vez. E o anjo disse: Mas este amarás com certeza. E mostrou-me a imagem de um homem de barba escura, bronzeado pelo sol e pelos ventos. Não, voltei a gritar. Nunca o amarei, vou odiá-lo. E este aqui? O anjo continuou a insistir. Era um velho de ombros largos e cabelos grisalhos. Não, não, não. Jamais trocarei. Vai embora e não toques no meu filhinho. O anjo sorriu outra vez, dizendo: Certamente irás trocar e será feliz. Vida e morte são uma coisa só. A morte não existe. Assim dizendo, desapareceu. Acordei trêmula ao lado do berço do meu filho, que estava dormindo tranquilamente. Os anos se passaram e eu fui trocando. O bebê pelo menino, o menino pelo jovem, o jovem pelo homem e o homem pelo velho. E fui me lembrando de cada um como tinha visto no sonho. O grisalho, tu conheces, é meu filho, teu pai. A anciã se calou e a jovem viúva ergueu o retrato do marido, dizendo: Mas isso aqui não é troca, é roubo. Espera, disse a anciã, ainda não terminei. Na noite seguinte, o sonho se repetiu. Vi outra vez o menino, o jovem, o homem e o velho, e não quis saber nada deles. Mas depois de mostrar-me tudo como na noite anterior, o anjo disse: Até aqui era só por brincadeira, agora precisas aceitar uma troca bem mais difícil. Aceita este em troca? Mas não vejo ninguém, exclamei. Não posso vê-lo, replicou o anjo. Não podes vê-lo, replicou o anjo. Mas também não ouço ninguém. Pois ele não se deixa ouvir, respondeu o anjo. Eu tateava ao redor, ninguém está aqui. E o anjo disse: Tampouco podes apalpá-lo. Então zombas de mim? Não, tu não me entendes. Vou falar de outra maneira. Tu me darias os teus olhos em troca do teu filho? Leva-os, gritei. Logo caiu uma escuridão profunda sobre mim, mas ouvi ainda a respiração tranquila do meu filho, como se fosse uma brisa noturna deliciosa. Mas não é ainda suficiente, disse o anjo. Dá-me a tua audição? Leva, ordenei, e peguei o corpinho do meu filho com as duas mãos, beijando ternamente. Mas ainda não é suficiente, exigiu o anjo novamente. Dá-me todos os teus sentidos. Leva-os todos. Gritei e afundei no nada.
Onde está o meu filho? Onde? Podes crer. Ele vive. O que desaparece dos sentidos nem por isso está morto. A morte não existe. Deus criou só a vida. Entendes agora? Depois dessas palavras do anjo, acordei. Muitas vezes, tendo meditado sobre o que o anjo disse, paulatinamente comecei a compreender. Somos servos dos nossos sentidos, mas Deus, como Senhor dos 1000 sentidos, consegue transformar o que amamos 1000 vezes. São transformações que não nos permitem ver, nem ouvir, nem apalpar. É por isso que falamos da morte, mas a morte não existe. A vida rouba e dá sem cessar. Atrás da porta já espera outra formação, outro ser. Se soubermos disso, qualquer sofrimento poderá transformar-se em alegria antecipada. A anciã calou-se. Depois de algum tempo, a jovem viúva repousou a cabeça nas mãos da velha, perguntando: quem te ensinou tudo isso, amada avó? A vida, minha filha, a vida. Uma lágrima caiu sobre a cabeça da jovem e a anciã acrescentou: e a morte. Gente, vocês devem estar ouvindo um barulho danado aí. É que meu médico mandou eu ficar fazendo assim com o meu pé num rolinho de madeira enquanto eu faço as leituras. Eu estou tentando obedecer o médico, mas eu confesso que eu estou toda atrapalhada com esse negócio aqui no meu pé. Tá me irritando o barulho e eu passo muito tempo sentada. Aí ele falou: pode começar a exercitar essa perna aí, que senão você não vai conseguir andar mais. Enfim, a perna não tem nada a ver com o texto. Só tô me justificando que vocês devem estar ouvindo o barulho, que tá me irritando, deve estar irritando vocês também. O anjo da vida aqui na história, né? Ele vem mostrar pra gente aquilo que no nosso dia a dia a gente deixa passar, né? Nós acreditamos somente naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pode apalpar, né? Porque nós somos materialistas, nós somos atrasados moralmente, que para nós só existe aquilo que é palpável, só aquilo que os nossos olhos, mãos, sentidos físicos podem observar. Mas existe algo dentro de nós, que é o nosso espírito, que ele é eterno. A morte física é uma coisa, a morte espiritual ela não existe. A morte física é como um carro. Você pega um carro, utiliza ele por determinado tempo para te conduzir, para te levar para vários lugares. Só que chega um determinado momento que o carro começa a encrespar, né? Troca uma peça aqui, outra ali e tal, ele dura, mais que você cuidar, ele vai durar, como o corpo físico nosso. Só que chega um determinado momento que aquele carro não aguenta mais. Você vai ter que começar a vender as peças dele por ferro velho e comprar um carro novo. E é o que acontece com o nosso corpo físico. Chega um dado momento que a nossa saúde, ela se esgota, né? A nossa energia espiritual, ela não dá conta mais desse corpo denso, pesado e cheio de defeitos que vai dando com o passar do tempo. E aí é o momento de trocar de carro, trocar de corpo. O espírito acredita nisso. A gente acredita em reencarnação. Então, nós não temos o medo da morte. Nós temos medo de onde nós vamos parar diante da morte física, porque a gente é cheio de defeito e a gente morre de medo de ir para um lugar que seja ruim. Mas se a gente vai para um lugar ruim é porque nós somos ruins, porque a gente só vai estar onde o nosso coração está. Se o nosso coração é bom, não tem o que temer. E essa questão da saudade das pessoas que a gente ama, das pessoas que partem antes de nós, isso faz parte de um processo de amor, inclusive, não só de apego. Tem pessoas que são apegadas e sofrem pelo apego, mas pode ser também uma saudade de amor. E isso faz parte do contexto de desenvolvimento de afinidades que você vai desenvolvendo com pessoas. É um processo normal. O que não pode, de maneira nenhuma, como o texto colocou aqui, né? Haver trocas, né? Mãe pelo filho faz tudo. Aí ela começa a trocar, né? Ninguém vai conseguir fazer pelo outro o que o outro tem que fazer. Isso daqui é conto, né? A mãe pode querer fazer o mais que ela queira, que ela deseja pelo bem do filho dela, porém ela não vai poder viver a história dele. Se é chegado o momento dele partir antes da mãe, o que a mãe tem que ter é resignação, fé, esperança, desenvolver a crença nela em Deus, que ele é que dá a vida e ele que tira a vida física, né? Ele é que sabe os propósitos de tudo. Então a gente tem que ter o mínimo obediência e resignação. Eu tive uma perda de um filho no início do meu casamento e fiquei em luto 1 ano.
adiantou eu ficar um ano ali, é que meu marido realmente ele gostava demais de mim, porque eu não deixava ele me tocar, a gente não tinha mais aquela alegria de viver, eu vivia chorando, foi um luto de um ano, mesmo sendo espírita. E até que eu recebi a comunicação do meu filho no centro espírita falando, mãe, para de chorar, eu tô bem, né? Eu precisava de 3 meses, a senhora me deu 3 meses, então fica tranquila, tá tudo certo. Então Deus sabe de tudo, eu não sei. Deus sabe o porquê que vem, porquê que não vem, porquê que vive 10 anos, porquê que vive 10 meses. A gente não pode questionar isso e a gente não pode querer viver a vida do outro, por mais que seja filho, irmão, pai, né? Cada um é a sua própria vida. Então essa história de eu vou trocar pela vida do outro, isso daí é só em história, só conto. Não existe isso, nós somos individuais. O que o texto traz que reforça a gente, além da individualidade de cada um, além de a crença que existe um ser supremo que vê tudo, que sabe tudo e que nos dá de acordo com aquilo que nós merecemos. Nós também temos aqui, dentro da educação, né, um contexto que pais, mães são super mega necessários na vida de um filho, porém não podem viver a vida do filho, né? Nós estamos aqui hoje e amanhã talvez não. Então vem a seriedade da vida diante da mão do professor. Você lida com vidas, cada vida que tem ali, cada filho, né, que está numa sala de aula, tem pai, tem mãe, tem família, tem uma história, né? A mãe, a gente não sabe se foi aquela mãe que lutou muito por uma inseminação, estava difícil de engravidar. Então são vidas preciosas para cada pai e cada mãe. O professor tem que ter aquela responsabilidade de saber lidar com essas vidas. Pai e mãe, em contrapartida, tem que saber que, apesar de você não poder viver a vida do teu filho, você tem que dar o mais que você puder por ele, né? Você faz a sua parte o mais que você puder, porque a responsabilidade de uma educação, de uma vida, cabe àqueles que vieram anterior, né? Pai, mãe, professor. Então, todos nós temos um propósito de vida. Todos nós temos um propósito. Aqui ele coloca, né? Eu aprendi, ela coloca no final, eu aprendi com a vida e com a morte. A morte física, né? Mas não a morte espiritual. Eu, pelo menos, não acredito nessa. Essa semana aconteceu um episódio e foi segunda-feira, hoje é quarta. Eu estava fazendo o meu evangelho em casa, eu faço sozinha, né? E aí eu fazendo a leitura, porventura a leitura me fez chorar. Às vezes eu me emociono com as leituras espíritas, né? Com o evangelho. E aí eu chorei. E terminei de fazer o evangelho, ainda muito emocionada, eu liguei o Face. Aí eu vi uma postagem de um amigo, que é bombeiro aposentado, de um bombeiro amigo meu, que trabalhou comigo, né? E aí a postagem estava que o meu amigo tinha morrido, né? Fisicamente, vamos lá. E esse rapaz, ele trabalhou com as minhas crianças, ele me ajudou muito, né? Com a orientação aos alunos. E quando eu me aposentei, há 4 anos atrás, eu procurei muito ele na internet, só que eu não sabia o sobrenome dele. Eu conhecia ele como Sargento Fernando. E procurei, não achei. Entrei em vários tipos de grupos de bombeiro, de polícia, mas não achei ele. E aí, quando eu vi a postagem na segunda-feira que ele havia falecido, que ele havia desencarnado, aí eu já estava chorando com o evangelho, eu comecei a chorar mais ainda, porque eu falei, poxa, eu tentei achar ele, né? Eu tentei reencontrar ele para dar um abraço, tomar um café, saber como é que ele tá, e eu não consegui. Ou seja, eu cheguei tarde, né? Quando eu fui achar, já achei desencarnado, com essa notícia triste. Aí passou uma coisa assim na minha cabeça, eu falei, poxa vida, a vida da gente é tão breve, né? Ela é tão, assim, a gente fala que, às vezes, poxa, o dia hoje não passou, né? Trabalhei demais, não sei o quê, o dia hoje, nossa senhora, parece que não passa. Quando você tá no serviço, você quer ir embora para casa, você fala, a hora não passa, né? E ao mesmo tempo, a gente tem aquela sensação de que os segundos fazem muita diferença na nossa vida, né? Se você chegar numa rodoviária por conta de um segundo atrasado, você perde o ônibus. Então, olha só como que é relativo o tempo para cada pessoa, para cada momento. E naquele momento, para mim, o tempo
ele fez muita diferença, porque eu falei assim, em questão de 4 anos que eu perdi o contato com ele, eu não consigo mais ver ele, né? E olha que notícia, você ter isso, você não conseguiu rever o seu amigo ainda em vida. Você tem uma notícia dele, mas ele já não está mais aqui. E aí eu coloquei isso no Face, né? Escrevi algumas coisas que me passou pela cabeça, tal, que eu sou muito, né, de querer compartilhar as coisas que acontecem comigo. E aí, depois que eu coloquei a postagem, que eu escrevi tudo, eu fui ler o resto da postagem do amigo bombeiro que fez que deu a notícia, né, da morte do Fernando. Aí eu olhei o rodapé, tava lá a data de nascimento e a data do falecimento. E não era 2026, era 2025. Aí eu falei pro Antônio, Antônio, essa data aí tá 2025. O Fernando morreu então o ano passado. Aí o Antônio falou, putz, e eu tô postando como se fosse de agora. Eu falei, e o pior é que eu peguei, né, a imagem e o que tava escrito em cima e desabei a chorar. Falei, além de tudo, além de eu estar atrasada de ver o Fernando, que não consegui ver ele em vida, eu ainda estou atrasada no choro. Eu fui chorar, eu fui orar pela alma do meu amigo 1 ano depois que ele morreu. Então, olha só como é que é as coisas, né? A gente não para pensar o quanto as pessoas são importantes. Aí, eu tenho 96 pessoas, 96 não, que eu tirei 2 agora essa semana que não queriam participar mais. Mas eu tenho 94 pessoas na lista de transmissão no meu celular. Todo dia eu mando uma mensagenzinha de áudio e tal. E eu faço uma leitura e faço um breve comentário sobre a leitura. E aí tem pessoas que às vezes não querem, porque o áudio toma tempo no celular e tal. Aí eu tiro. Mas eu prefiro mandar no áudio todo dia, naquela lista de transmissão, bom dia, porque eu não esqueço de ninguém. Ali tá todo mundo que eu quero que saiba que eu gosto, que eu faço questão de ter comigo. Porque se for para mim mandar uma mensagem para 96 pessoas, 94 pessoas, né, individual, eu sei que alguém vai ficar sem meu bom dia. Então eu faço questão de me fazer presente, nem que seja num bom dia, assim, numa lista de transmissão. Eles sabem que todo mundo tá recebendo a mensagem igual, mas pelo menos tá ali. Sabe que eu tô lembrando deles, que tá todo mundo ali, né? Eu não deixo, né, ninguém para trás. Eu não gosto de deixar ninguém para trás, porque quando a gente vai perceber pode ser tarde demais. A pessoa não tá mais aqui, né? A maioria das pessoas que eu conheço na internet, eu acabo falando, vem tomar um café comigo, né? Porque eu quero conhecer, já que Deus trouxe essa pessoa na minha vida, eu não trouxe à toa. Então eu faço questão que esteja perto de mim, né? Um café, um bom dia, mas eu faço questão, porque a vida, eu tenho a vida como se fosse a vida muito breve. Não acredito na morte, mas eu acredito a vida muito breve. Hoje você está conversando com a pessoa, daqui a pouco ela vira as costas, ela tem um mal súbito, ela vai embora, você fica. Ou então você tem um mal súbito, vai embora e as pessoas ficam. Então a vida é muito breve. E para mim não existe a morte física, mas existe a vida breve. Então eu tenho que aproveitar cada segundo, cada minuto que eu tiver com as pessoas, eu quero aproveitar. Quero dar risada, quero conversar, quero falar coisa séria, quero ajudar, quero ajuda, mas eu dou muita importância à vida. E você, né? Professor, mãe, pai, estão pensando sobre isso? Como é importante a vida, não é só giz, lousa, não é só dar conteúdo, história, geografia, português, matemática, mas são vidas, vidas. Cada criança numa sala de aula são vidas. São pais, mães, são famílias que estão por trás dessas crianças. Eu conhecia meus alunos afinco. Eu sabia tudo o que se passava na casa deles, e não por curiosidade, mas para trabalhar com vidas, para dar valor a cada vida ali. Até onde eu sei, eu consegui bastante coisa. E vale muito a pena. Trabalhar com vidas, dar importância à vida.